Olá pessoal, estamos aqui para trazer uma palavra hoje para você sobre o papel da igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de polarização por conta de ideologia, a nação que está dividida. Ao mesmo tempo, nós temos visto muitas pessoas afetadas através dessa guerra que vivemos hoje. Mas a grande pergunta que não quer calar: quem são os da linha de frente, né? Quem são aqueles que darão a solução para aquilo que nós estamos vivendo? E eu tenho uma resposta para isso para você hoje. E qual é a resposta? Nós encontramos nas Escrituras, de várias passagens, como a igreja, é atribuída à igreja a responsabilidade, a autoridade sobre essa terra. Mateus 16, o Senhor fala para Pedro: dar-te-ei, falando à igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Nós temos essa palavra. Temos também outras palavras que podemos encontrar. Por exemplo, quando Paulo fala sobre essa batalha em que vivemos. Muitas pessoas não conseguem enxergar mais profundidade o que passamos. Alguns só veem na superficialidade, veem só pessoas se dividindo por conta de ideologia, mas não veio além disso. Mas as Escrituras falam que existe uma batalha cósmica que há milhares de anos entre o império das trevas e entre o reino de Deus. E nós encontramos, por exemplo, em Efésios 6, versículo 12, quando o próprio Paulo ele diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo, então, ele vai, através dessa orientação, ele está falando sobre esta batalha em que acontece, né? E muitas pessoas não atentam para isso. E nessa batalha que acontece, a orientação sobre como nós devemos nos posicionar, se revestir da armadura de Deus. Porém, a grande questão é que qual é a solução para aquilo que o mundo está se passando, por exemplo, no momento. Qual é a solução? Quando falamos de solução, falamos de sabedoria. E a Bíblia fala sobre a sabedoria de Deus e, ao mesmo tempo, a Bíblia fala sobre a sabedoria desta era. Então, há uma larga diferença sobre isso. E o que é mais interessante quando se fala na sabedoria de Deus, a gente pode... muitas pessoas podem pensar, talvez... dar várias características, exemplos sobre o que é a sabedoria de Deus. Mas eu quero definir em uma só palavra: a sabedoria de Deus é Cristo. E veja só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ele diz assim: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Veja a palavra sabedoria de Deus. Cristo tornou para nós sabedoria de Deus. E nessa orientação que Paulo dá à igreja de Coríntios, ele vai falar exatamente sobre Cristo, a sabedoria de Deus. Ele fala sobre essa realidade, a diferença da sabedoria de Deus e a sabedoria desta era presente. E qual é a diferença? Essa diferença é larga. Por exemplo, quando nós olhamos para a sabedoria, percebemos a sabedoria desta era presente. O que nós percebemos? Como que o mundo comporta? O mundo comporta, as pessoas comportam assim, buscando os seus interesses próprios e uma visão utilitarista. Ou seja, é assim que a sabedoria desta era presente é fundamentada num interesse próprio e também numa visão utilitarista, ou seja, aquilo que me serve está ok, aquilo que não me serve descarta. Porém, a sabedoria de Deus é revelada Cristo crucificado. Na conversa que Jesus tem com Pedro, ele fala exatamente sobre essa realidade em que ele deveria ir a Jerusalém, parecer assim. Jesus estava falando sobre a crucificação
Então, veja só, sobre a entrega dele, logo Pedro repreende: não, Senhor, poupe a sua vida. Então o Senhor fala a Pedro: arreda-te, Satanás, porque tu cogitas as coisas do homem e não cogitas as coisas de Deus. Veja a diferença entre o pensamento e a sabedoria humana desta era presente e a sabedoria de Deus. E a grande questão onde eu quero chegar é que hoje a sabedoria de Deus, ela é representada, manifestada através da igreja. Veja comigo, ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, no versículo 8 ao 12, está escrito assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, revelar a todos qual é a dispensação deste mistério desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus tornasse conhecido dos principados e autoridades das regiões celestiais. Veja, hoje a sabedoria de Deus, ela é revelada pela igreja. A multiforme sabedoria. Há várias formas como manifestar nesse tempo a sabedoria de Deus, trazendo o quê? Solução, trazendo a mente, a vontade de Deus para o homem. E eu quero terminar fazendo uma pergunta. Talvez você esteja perguntando: e o que fazer então? Pelo menos 4 coisas eu quero falar rapidamente. Primeiro, anunciar as boas novas. Nós devemos aproveitar as redes sociais para anunciar as boas novas. Como igreja, nós temos a natureza de anunciarmos. 2. Segundo ponto, engajar na oração e jejum. Devemos engajarmos nessa realidade. Vai fazer toda a diferença. 3. Devemos dar um amparo às pessoas que estão sendo afetadas por essa realidade hoje. Devemos dar amparo. 4 ponto, devemos entender a unidade coletiva. Devemos nos envolver exatamente em todo o compromisso com a igreja local. E eu quero exatamente deixar as palavras para você. Amém? Que você se inscreva no nosso canal, dá um like. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.